Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Sou Erivan Zanelato. Inscreva-se e ative o sininho para ser o primeiro a receber as novidades. Vamos começar? Nesta aula vamos resolver a questão 34, IFES 2019, mais uma questão de física. Veja bem, essa questão ela é mais conceitual. A questão está dando o seguinte, depois nós vamos ler com calma. Ele fala o seguinte: se você estiver lá em cima numa montanha, você vai cozinhar um alimento mais rápido ou mais devagar? É isso que ele está querendo saber. Então vamos lá. Informações. Na cidade do Rio de Janeiro, que se encontra ao nível do mar a gente chama de ponto zero, né? Um alimento cozinha mais rápido que em La Paz, capital da Bolívia, que se encontra a cerca de 3.600 metros de altitude. Assinale a alternativa que corresponde à explicação correta para esse fato. Aí ele vai aqui te dar algumas opções. Primeiramente, vamos aos conceitos. O que eu preciso saber para resolver essa questão? Deixa eu botar o desenho aqui centralizado. Deixa eu botar mais assim. Isso aí. Aí eu já vou aproveitar e te explicar até sobre panela de pressão, que é a mesma ideia. Então, aqui nós estamos no nível do mar. Não parece não, mas isso aqui é o mar, né? Então, nível do mar, o nível é zero. Então, ao nível do mar, sabemos que a água ferve a 100 graus centígrados, né? Nós temos a pressão de 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio. Bom, nível do mar. Se você subir uma montanha, aí você vai cozinhar o mesmo alimento. Aqui em cima, o que vai acontecer com esse alimento? O tempo de cozimento dele vai aumentar ou vai diminuir? Então, vamos aos conceitos. Então, quando aumenta a altitude, então quando você sobe uma montanha, você está aumentando essa altitude, a pressão lá em cima vai diminuir. Por quê? O que é pressão atmosférica? É a quantidade de ar que nós temos. Por exemplo, quem está aqui em cima vai ter o ar rarefeito. Então, imagina que são cobertores, só para a gente entender isso aí. Quem está aqui embaixo, se você estiver aqui embaixo, teria sobre você várias camadas, vários cobertores, ó. Então a pressão sobre você aqui embaixo é muito maior. Quando você está lá em cima, ó a diferença. Então lá em cima tem pouco ar, o ar é rarefeito. Se o ar é rarefeito, a pressão é menor. Então quanto mais alto, maior a altitude, menor será a pressão atmosférica. Consequentemente, também vai ser menor a temperatura de ebulição da água. Isso quer dizer que esse alimento lá em cima, não faz de conta aqui. A água aqui está fervendo a 100 graus. Eu estou cozinhando batata aqui a nível do mar a 100 graus. Subi, fui lá em cima na montanha. Lá em cima a água vai ferver a 60 graus. Nós sabemos que quando nós temos a água está fervendo, ela não vai mudar de temperatura, não é isso? Então, enquanto ela está mudando do estado físico dela, está evaporando, a temperatura é constante. Então, ela vai cozinhar essa batata a 60 graus. O que você acha que vai ser, em termos de tempo? Mais rápido, né? A 100 graus ao nível do mar, ou lá em cima, no nosso faz de conta, que a água está fervendo a 60 graus. Vai demorar muito mais tempo aqui, né? Porque a água não vai passar dessa temperatura. Ela chegou num ponto de ebulição dela, então vai estar lá. Vamos lá, explicação da coisa e da panela de pressão ao mesmo tempo. Olha bem, você botou uma panela no fogo. Inicialmente, lá no fundo, começa a surgir essas bolinhas de ar se desprendendo da panela. Quando você tem uma pressão aqui muito grande, imagina que a sua mão, como se você estivesse assim, empurrando para baixo. A pressão está sobre a superfície da água. Quanto maior essa pressão sobre a superfície da água, mais essas bolinhas de ar aqui vão demorar a subir. Ok? Então essa temperatura aqui está aumentando, está aumentando, está aumentando. Agora nós estamos dentro da panela de pressão, hein? Até que vai chegar uma hora que essa bolinha aqui vai igualar aqui, ó. Desculpa, a pressão daqui vai se igualar. Então ela sobe. Ela subindo, isso vai ser a temperatura de ebulição. Por exemplo, numa panela de pressão, você pode estar cozinhando a mesma batata agora a 120 graus. Então, por isso que uma panela de pressão cozinha um alimento mais rápido.
ele faz elevar a temperatura de ebulição da água. Então a água, em vez de ferver a 100 graus, que é o normal, na panela de pressão agora, ela vai estar fervendo a 120 graus, por exemplo. Então esse alimento ele vai ser cozido muito mais rápido, porque aumentou a temperatura de ebulição. Tranquilo? O contrário, lá em cima a pressão é pequenininha. Imagina agora, se a pressão aqui é pequenininha, o que vai acontecer com essas bolinhas aqui? Elas vão subir logo, não tem nada segurando ela aqui, impedindo que ela suba. Então logo essa temperatura vai se equilibrar. Então quando ela sobe, vai dar o ponto da temperatura de ebulição. Então essa temperatura, por exemplo, pode estar a 60 graus, dependendo da sua altitude. Tá? Só a nível de curiosidade, na Cordilheira do Himalaia, que fica a 8.848 metros de altitude, a água entra em ebulição a 71 graus. Tá? E lá nós temos 240 milímetros de mercúrio, a pressão atmosférica lá. Então, quanto maior a pressão, maior vai ser a temperatura de ebulição da água. Quanto menor a pressão lá em cima, menor vai ser a temperatura de ebulição da água. Com isso, nós ficamos aqui com a letra C. Quanto maior a altitude, menor será a pressão e, consequentemente, menor será a temperatura de ebulição. Verdadeiro. Então, letra C. Eu precisava ter esse conceitozinho aqui, ó. Ok? Galera, deixa o seu like aí. Inscreva-se no canal para a gente providenciar mais videoaula. Espero que você esteja gostando. Qualquer dúvida, faça o seu comentário. Posta aí o que você gostaria que a gente explicasse aí para vocês, tá? Um forte abraço para todo mundo.